Bom dia a todos e todas. Nós estamos fazendo a nossa aula semanal no Go Brunch. Essa aula, a gente vai falar um pouquinho no começo da aula a respeito dos conteúdos do simulado. Então, na semana que vem, vocês farão simulado. Hoje eu vou postar no mural da Iônica os conteúdos, mas vocês já têm acesso aos conteúdos. Então, o que vai cair no simulado da próxima quinta-feira? Vai cair módulo 2, capítulo 6 e o capítulo 7 do módulo 3, tá? Então, são 2 capítulos para estudar para o simulado. O capítulo 6 e o capítulo 7, tá? Então, no capítulo 6, vai falar das grandes navegações, quais foram os objetivos, Tratado de Tordesilhas, tá? Então, assistam essas aulas. Tudo bem, Eduarda? Então, vão lá, assistam as videoaulas, leiam os materiais, façam os exercícios para quem não conseguiu fazer ainda, tá? Referente a esses conteúdos. Então, eu gravei a aula, tá tudo bem explicadinho. Na semana passada, eu já fiz uma revisão desse conteúdo, né? Então, para quem anotou, recupera essas anotações da semana passada. E capítulo 7, que é o processo de colonização na América, que a gente está corrigindo agora. Então, para o simulado, capítulo 6 do módulo 2 e capítulo 7 do módulo 3. Alguma dúvida? Alguém está entrando com o e-mail da mãe, de repente. Isso, então, capítulo 6 do módulo 2 e capítulo 7 do módulo 3, tá? Quem que entra com o nick Cristiane Amaral? Pode se manifestar? Aqui não tá essa Cristiane Amaral. Não sei, Ana. Beleza? Tranquilo? Vou colocar na Iônica, mas vocês já estão sabendo, então vocês já podem, acabou a aula, já quer começar a estudar para o simulado, já sabem, tá? Que estranho. Vou colocar na Iônica, então, conteúdo do simulado, capítulo 6, módulo 2, capítulo 7, módulo 3, tá? Alguma dúvida sobre o simulado? Vai ser dia 13, a quinta-feira? 13, quinta-feira. O simulado vai ser no mesmo dia da nossa aula. Ok. Daí dá para tirar umas dúvidas aqui. Sim. Vocês têm sorte, vai ser no mesmo dia. Alguma dúvida? Não, professor. Carol tem que reconectar. Não vou fazer revisão, já fiz semana passada. Toda semana eu estou fazendo revisão dos conteúdos, fazendo correção de exercício. Carol, reconecta. Rodrigo e Ana, estão me ouvindo? Maria? Sim? Todos me ouvem? Sim, professor. Então, vamos lá. Onde que você colocou? Então, a gente vai corrigir a aula da semana passada, aula 5, do dia 27 de julho, tá? Lá na aula 5 do dia 27 de julho, eu coloquei para vocês para fazer uma pesquisa a respeito de alguns termos. Era para vocês pesquisarem alguns termos. Quais são esses termos? Então, é o termo do escambo, as feitorias e autóctone. Deixa eu só começar. Ah, Ana, já falo do trabalho. Me lembre disso no final da aula, Ana, por favor. Tá? Pode ser? Eu vou falar sobre o trabalho, é porque o dia que eu criei lá a trilha,
eu tentei entrar na mestre e eu não consegui. Então, a orientação desse bimestre é que todas as atividades que vocês façam, elas sejam enviadas lá na plataforma mestre. Então, eu vou postar para vocês no mural como que vai ser na mestre, tá? É um trabalho que foi aberto, na verdade, abriu hoje, né? A Ana está se antecipando. Então, hoje vocês receberem uma proposta de trabalho. Então, eu pedi um trabalho para o dia. Deixa eu só confirmar a data. Então, vai abrir uma aula hoje. Para algumas turmas já abriu. Na verdade, para vocês já abriram. Só um pouquinho. 8, 9. Tá. Prof, onde que você colocou o conteúdo do simulado? Ah, e o trabalho eu não postei ainda. O conteúdo do simulado eu vou postar ainda, tá? Na Iônica. Então, hoje vocês vão receber um trabalho. Trabalho eu não tinha passado ainda, Ana. Eu acho que você está confundindo com outra disciplina. Hoje vai abrir uma atividade para vocês na Iônica, falando a respeito do trabalho bimestral. Eu tinha postado na terça-feira, mas a Iônica estava com problema. Vocês também estavam tendo problema para acessar? Não. Eu não conseguia postar as coisas na Iônica. Então, professora, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, que eu tentava entrar na Iônica, eu tive que fechar tudo que tinha no meu computador para voltar ao normal. Que eu tentava entrar na Iônica, eu entrava, acho que tipo, como professor, que você tinha como criar sala virtual, criar prova, criar essas coisas. Nossa! Então, eu entrei na Iônica e tentei postar para vocês o trabalho, e aí eu não consegui, porque ele não deixava salvar. Prof, sabe o que é às vezes? Que às vezes pode ser que esse sei lá, PDF, o que você colocou lá, tinha muito, tipo, ocupava muito espaço. Ele tem um tanto certo para você colocar, que nem, tipo, tem 25 megabytes só para você conseguir colocar ali. Eu tentei colocar, acho que uma foto, um vídeo, e não ia. Tem que ser por... O peso? Tem que tentar lugar. É que tem que, ó, o tamanho máximo deve ter no máximo 25 megabytes. Não, mas era arquivo de Word. Era arquivo pequeno. Não era PDF. Ai, vai. Ele não deixava eu baixar. E eu entrava na turma de vocês, entrava como se fosse sexto ano. Eu abria sétimo ano, aparecia sexto. Tá? Então, é bem estranho. A Iônica não tinha travado comigo ainda, mas então, acabando a aula, eu já posto para vocês lá o trabalho para que vocês façam. Então, o trabalho, eu não estava conseguindo acessar nem Iônica, nem a mestre. Então, os trabalhos desse bimestre vão ser enviados para a mestre, pela mestre. Então, vocês vão receber um aviso lá na plataforma mestre, tá bom? Tá bom, daí eu vejo. Então, vocês já sabem que vai ter trabalho, vai abrir hoje. É um trabalho bem simples de fazer, tá? Mas é na mestre. Não é mais para enviar trabalho por e-mail, tá bom? Porque teve muito problema, teve gente que não conseguiu. Eu vou fazer 2 trabalhos, Ana. Esse primeiro trabalho vale 5, tá? E o outro vai valer 5 também. Então, aula 5 lá. Eu pedi para vocês pesquisarem alguns termos. Vocês fizeram a atividade da semana passada, da aula 5? No caderno? Sim. Sim, pra... Carlos, eu não pus lá ainda. Falei que vou pôr hoje. Não, o conteúdo do simulado. Então, Ana diz que fez. Então, Ana, você fez a pesquisa das palavras? O que é escambo? Então, nós estamos lá na aula 5 da semana passada, tá? Caderno.
Troca de mercadorias ou serviços, tá correto. Então, o escambo é um tipo de troca que não envolve dinheiro, né? Exatamente. O que são feitorias? Podem participar, gente. Ana Clara tá certa. Carlos, o que são feitorias? Prof, tô tentando achar onde que eu coloquei a minha resposta. Mirella, Achei. Duda. Prof, o que você quer a resposta? O que são as feitorias? Então, eu estou lá na aula 5, eu pedi para vocês fazerem pesquisas de alguns termos. Achei. Prof, feitorias. Lugar ou estabelecimento que pode ou não ser fortificado, geralmente situado junto a um porto, para as trocas comerciais. Correto, Carlos. Ana Clara também. Então, as feitorias são um local fortificado, tá certo. E autóctone, o que é autóctone? Aqui. Então, o sistema de feitorias é o primeiro sistema da colonização portuguesa no Brasil. Então, vocês lembram que no início os portugueses não se fixam. Autóctone é quem é natural do país ou da região em que habita, tá certo? Nativo, né? Os povos nativos. Tranquilo? Então lá, escambo, a Ana Clara deixou tudo no chat lá para quem não fez a pesquisa. Então, escambo, um local fortificado, né? Escambo são trocas que não são comerciais, né? De serviços ou mercadorias. Feitorias, um local fortificado que é próximo a um porto, que funciona como um entreposto. O que é entreposto? Entre duas coisas, né? Onde se desenvolve comércio. E autóctone é aquele que é natural de alguma região. Por exemplo, né, nós tínhamos os nativos do Brasil. Tranquilo? Sim? Sucê. Página 363. Número 13. Todo mundo lá na página 363, número 13. Prof, Oi. você não vai corrigir as atividades da página 355? 3 o quê? 355. Vou. Só que eu tô indo por conteúdo. Tá? Então, página 363. Todo mundo lá? Conseguiram achar? Diga, Carolzita. Pode, daqui a pouco no final eu deixo vocês falarem. Gente, vocês não estão com a apostila, vocês têm que estar com a apostila. Página 363, rapidinho. Todo mundo abriu? Sim? Então, nós estamos na página 363, número 17. A diferença entre colonização, né, de exploração e colônia de povoamento, ok? Então, era para preencher a tabela da página 17, da página 363, número 17, tá? Então, preencha a tabela a seguir com as informações relativas à colonização que aconteceu na América. Tá? Então, nós vimos que os europeus começaram a colonizar a América a partir do século XVI, porque isso era um dos objetivos
das grandes navegações e os europeus estavam numa fase mercantilista. Precisavam buscar metais preciosos, buscar colônias, né? Explorar essas colônias, tá? Sim, página, nós não estamos corrigindo mais módulo 2, já foi. Não, eu estou corrigindo, então vocês têm que corrigir comigo. Eu faço correção oral. Vamos começar lá. Colonização. Então, o primeiro campo lá da tabela. Onde ocorreu? Na América Portuguesa, América Espanhola. Que tipo de colonização? De povoamento? Exploração. Colônia, o primeiro quadrinho é exploração. Tá bom? Então, primeiro quadrinho, exploração. Quais são as características dessa colonização? Buscar metais? Na verdade, é produção de mercadorias tropicais voltadas para a metrópole. Então, primeiro lá, no primeiro quadrinho, exploração. Primeiro, exploração. No segundo, produção de mercadorias tropicais para a metrópole. Quem que é a nossa metrópole? Europa? A metrópole do Brasil. Portugal? Portugal. Então, lembrem-se que, né, o Brasil tem que exportar matéria-prima para Portugal, tá? Ana tá ali em cima da tua pergunta. Então, primeiro campo, exploração. Segundo campo, produção de mercadorias tropicais voltadas para a metrópole. Características. Na colonização, que tipo de colonização foi na América Portuguesa? Povoamento ou exploração? Exploração. Rodrigo tá certo. Eu pensei que fosse de povoamento, né? Que muitos, que nem no vídeo que você falou, que eles meio que foram mais para frente, né? Que foram melhor que a gente por conta da sua colonização, que foi de povoamento, que foi uma melhor. Eu pensei que fosse assim, que fosse de povoamento, não de exploração. Carlos, tanto que no começo os portugueses se fixaram no Brasil? Não. Então, se fosse povoamento, desde o início esses povos iam começar a chegar e se fixar. Num primeiro momento, Portugal se interessou pelo Brasil? Não, porque não tinha nem ouro nem prata. Exatamente. Tanto que é exploração, porque qual que é a primeira coisa que chama a atenção dos portugueses? O pau-brasil. Depois que eles se fixam no Brasil, eles ainda são colônia de exploração, tá? Correto, Gabriel. Depois eles vão para a economia açucareira, que é a produção de açúcar, tá? Mas isso é só o conteúdo só, né, da próxima apostila. Tá bom? Ficou claro, gente? Então, ali no quadrinho, colonização da América Portuguesa e Espanhola, exploração. Característica, produção de mercadorias, tá? Tropicais voltadas para a metrópole. Agora, da América Inglesa, que é a parte de baixo. Então, América Inglesa. Como que foi a colonização da América Inglesa? De povoamento. As aulas da semana que vem vocês vão receber, vai ficar mais claro como que foi isso. Mas isso tá naquele videozinho que eu mandei no YouTube, lembram?
Mandei para vocês verem um videozinho que explicava colônia de exploração, colônia de povoamento. Então, quais são as características? Então, primeiro campo. Então, lá. Povoamento. Aí, a gente vai para as características. Bandeiras e entradas, não. Isso está na característica de cima. Então, a segunda, produção de mercadorias de clima temperado, não apenas para a metrópole. Vocês lembram que na colônia de povoamento, a colônia tem mais autonomia? No Brasil, nós tínhamos autonomia? Não, porque isso está compreendido numa relação chamada pacto colonial. O que é o pacto colonial? É um acordo. Então, Portugal e Espanha colonizaram a América em torno do pacto colonial. Qual é o papel da colônia no pacto colonial? Enviar matéria-prima para a metrópole. E a metrópole envia produtos manufaturados, né, comercializa, cobra imposto, tá? A América Inglesa, ela não organiza essa cobrança de início. Eu mandei para eles novamente, Ana, mandei editar, eles não editaram ainda. Assim que tiver tudo editado, eu mando para vocês na Iônica, tá bom? Então, lá, a colonização da América Inglesa é a aula da semana que vem, vocês vão receber. Os britânicos, eles vão demorar para colonizar, eles vão demorar para ter interesse na expansão. Eles vão chegar na América do Norte no século XVI, tá? E naquele primeiro momento, quem que vai para lá? São perseguidos religiosos, são perseguidos políticos, tá? Eles saem da Inglaterra com o objetivo de colonizar. Tanto que a Inglaterra não dá muita moral para eles no começo. Agora, não. Quando Portugal começa a colonizar o Brasil, eles precisam fazer isso dar dinheiro. Né? Portugal explora mais desde o início. A Inglaterra, ela não organiza isso no primeiro momento. Tranquilo? Ficou claro, gente, a diferença da colônia de exploração e povoamento? Tanto que o Brasil não tem autonomia. Tudo tem que passar por Portugal. Todos os produtos que chegam no Brasil são mandados por Portugal. Então, pensem no valor. Portugal compra esses produtos lá na Europa e vende para o Brasil. Isso são relações do pacto colonial. Viu? Eles estão animados hoje. Eu até falei com a turma do sexto. Daqui a pouco, se vocês escutarem barulhinho, é o meu cachorro, porque ele tá usando aquele colar elisabetano e daí ele fica se batendo, às vezes o barulho faz um barulhão. Dúvidas da número 17? Ele foi cauterizar umas verrugas, então ele tá com... Ele não pode se coçar, né? Não pode, senão ele vai machucar. Então a gente pôs colar. Na cabeça? Aquele colar, o cone da vergonha. Tem isso, Ana, exatamente. Daí eu tava dando aula pro sexto ano, ele levantou, e daí ele começa, que daí ele já tá velhinho, então ele vai andando, ele vai se batendo e vai fazendo barulho. Daí daqui a pouco, se escutarem um barulho, é o meu cachorro. Tranquilo, gente? O peixe. Beleza, prof. Então lá, o peixe ali atrás tá tentando... agora, deixa eu só, peguei o caderno errado. Agora, na página 357. Número 11, tá? Meu cachorro já é velhinho. Meu cachorro vai fazer 13 anos. Uma cadela minha que a minha mãe teve que sacrificar. Eu não
sei se como é que fala direito, que ela não estava andando, não estava conseguindo mais andar, daí ela tentava sair do lugar, ela, tipo, ficava aqui na calçada daqui da frente da casa, ela raspava tudo as pernas dela, daí ela não conseguia andar. Minha mãe teve que, acho que fala sacrificar, né? Daí ela matou. Tava sofrendo, né? Pra ela parar de sofrer, pelo menos sofrimento. Saudade dela. Então, vamos lá. Na 3, 5, a gente sofre, né? Porque a gente gosta do bichinho, a gente se apega. Meu tá velhinho. Então, página 357, tá? Beleza? Então, a número 11. No início da colonização do Brasil, os portugueses adotaram a prática do escambo nas suas relações com os indígenas. Por que foi feita essa escolha? Eu posso responder? Pode, Carlos, por favor. Pois os produtos que haviam no Brasil, eles se interessavam por eles. E então decidiram pegar esses produtos através de trocas. Então, o escambo é uma troca. Vocês escutaram a música lá que eu mandei na Iônica, Índios? Escutei. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente, né? Então, eles trocavam espelhos, trocavam, né, objetos, roupas. Por quê? Né? Dos dois lados, eles achavam que estavam ganhando, né? Então, o português começou a levar tudo isso para fora do Brasil, levar as araras, né? Levar as frutas, as plantas, tudo isso foi sendo levado. E os indígenas, eles também acharam aquelas coisas diferentes, né? Lembrem-se o seguinte, que os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles acharam que os indígenas eram bobos. Mas os indígenas não estavam fazendo comércio. Escambo não é comércio, tá? Os indígenas, eles eram mercantilistas? Não. Tanto que os indígenas olharam tudo aquilo. Aqui tinha um monte de arara, aqui tinha um monte de fruta, um monte de coisa. Para eles, aquilo também não tinha valor. Aquilo tinha, né, de quilo no Brasil. Então, o escambo foi uma troca, tá? Não tinha dinheiro. Agora, os portugueses saíram daqui achando que, nossa, que eles estavam abafando, né? Porque acharam que tiravam vantagem em cima dos indígenas. Né? Não, as coisas não tinham o mesmo valor para os indígenas, exatamente, Ana. Eles pensavam que a madeira não era tão valiosa, daí eles achavam que o espelho, nossa, o espelho é mágico, ele é muito mais caro que isso, vou dar a minha madeira, né, pra ficar. Daí eles, tipo, acabavam trocando coisas muito mais caras por coisas... Caras para quem? Para os indígenas tinha esse valor entre o que é caro e o que é barato? Não. Depende. Para o indígena tinha valor? Não é por causa que eles tipo, eram amigos. Ô, então esse daqui que você vai me dar um pouquinho desse daqui. O indígena pratica comércio? Não, só trocas. Né? Ele faz trocas, ele não precisa produzir para acumulação. Então, a lógica de trabalho do indígena é outra. Né, as experiências que os indígenas faziam. E lembrem-se que, eu falei isso na semana passada, a ideia do escambo também tem a ver com a questão do presente. Então, os indígenas também davam essas coisas para os portugueses como forma de presente, para estabelecer acordo, para fazer aliança. Que nem os portugueses, eles queriam se aproximar dos indígenas para pegar todos os recursos. Daí eles faziam aliança, ficavam fazendo as trocas, daí os indígenas não faziam ideia, né, do que eles estavam querendo fazer. Sim, exatamente. Então, isso mesmo. Acharam que era, poxa, é amizade, né, vamos conseguir um maior fluxo de produtos, né, eles não pensavam que ia acabar virando no que virou, né? Sim, tanto que no início da música Índios, né, fala isso. Eu achei que fosse por brincadeira que se trocava sempre pano de chão de linho nobre pura seda. Então, eles achavam que era uma brincadeira, achavam que era presente.
Então, eles não estavam tendo a mesma imagem da troca que os portugueses. Os portugueses chegaram aqui, eles tinham objetivos. Os indígenas não. Eles faziam o escambo como uma forma de aliança, um acordo. Tá? Então, ó, vamos pensar. Primeira coisa, os indígenas tinham interesse no escambo? Sim, tinham interesse sim, Ana. Coisa que eles se interessavam pelos espelhos, que eles traziam, se interessavam por tudo. Eles se interessavam, é óbvio, porque os indígenas também achavam aquilo diferente. Quando vocês saem, quando vocês viajam, vocês não querem comprar as coisas que tem lá nos lugares para trazer? Porque acha bonito? Porque acha diferente? Tipo, que nem a gente sai daqui e vai pra praia lá. Uma vez, a minha mãe comprou um barquinho, assim, que media a temperatura pra mim. Era um negócio diferente, concha da praia, que nem a Ana falou ali, né? Então, é diferente, claro. Sim, os indígenas também achavam aquilo bonito, também se interessavam. E eles também, né, quando eles davam de presente para os portugueses, era uma forma de fazer um acordo. Então, quando eu dou um presente, né, da arara, né, o pau-brasil, tudo isso tinha um valor sentimental para os indígenas, tá? Tranquilo? Uhum. E os portugueses, né, não, eles foram também tentando se aproximar. Então, o escambo foi uma forma de aproximar portugueses e indígenas, sem, né, usar dinheiro. Por quê? Se o português trocasse por moeda de ouro, os indígenas nem sabiam o que era uma moeda. Aquilo nem tinha valor, né? Então, eles pensavam assim, que nem às vezes, tipo, acabavam achando que nem eles lá procurando comida, tudo, acabar encontrando algum ouro ou prata. Eles não faziam ideia, eles achavam que era algo normal, que nem a madeira, né, tudo. Eles achavam que era algo simples, Sim. né, a moeda de ouro, né, que você falou. Eles iam, tipo, pegar aquela moeda como se fosse algum enfeite, né, para colocar na casa deles. É exatamente essa questão do enfeite. Então, percebam que o escambo é uma troca não comercial que aproxima os dois povos. Então, os indígenas dão de presente coisa que tinha de quilo no Brasil, como a Eduarda destacou, né? Para quem mora lá na praia, concha tem de quilo. Eles não dão valor para aquilo. Né? Então, aquilo é banal, aquilo tem muito. Então, os indígenas também deram coisas que tinha, né? Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a achar, né, tudo aquilo muito exótico, né, muito diferente. Vejam, vocês já devem ter assistido aquele filme lá, O Rio, das Ararinhas. Ah, o Arara Azul lá, o Blue e a... Esqueci o nome dela, mas eu já assisti. Sim, então os nossos animais também foram exportados para fora do Brasil por causa, desde o início do escambo. Então, os portugueses levaram as araras, começaram a levar os nossos animais, porque eram animais que não tinha na Europa. Né? Os nossos animais são coloridos, né? Vejam lá as araras. Tá? Então, o escambo é uma troca comercial, tá? Por quê? Não é uma troca comercial, perdão, porque os indígenas não usavam dinheiro e eles não estavam fazendo comércio, tá? Ok? A Ana perguntou aqui, para aproximar os povos de forma passiva, é essa a resposta? Não, o escambo é uma troca não comercial entre portugueses e indígenas, que aproxima os povos. Essa parte pacífica, vamos deixar para a segunda questão, tá bom? É uma forma de aproximar. Então, podem ver, quando um presidente encontra outro presidente, geralmente ele dá de presente alguma coisa, ele leva alguma coisa, né? O presidente do Brasil vai fora do Brasil, ele vai levar um presente, não um presente, né, da nossa cultura, alguma coisa que é produzida aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo, prof. Sucê. Me desculpa o barulho,
Prof, desculpa o barulho aqui, mas é o lixeiro tá passando dos cachorros, ficar louco. Tá bom, fique tranquilo. Então, página 358. Agora, na 358, número 12. Ó, falei que meu cachorro ia fazer barulho? Tranquilo? Página 358, número 12. Para conquistar as terras que hoje constituem o Brasil, inicialmente os portugueses precisaram conquistar a simpatia dos indígenas. Em sua opinião, por que essa estratégia foi considerada interessante para os portugueses? Hein, dona Ana? Libera o áudio, Ana, para falar. Todo mundo pode liberar. Ah lá, ela já respondeu. Por que essa estratégia do escambo foi importante para os portugueses? Prof, eu vou esperar alguém responder primeiro, daí eu... Isso, quero ver se alguém participa também, Carlos. Daí você complementa, tá bom? Tá bom. Vitória, Nicole, Milena. Prof. Eita. Quem falou? Quem falou, Dona Clara. Eu quem? Ô, prof. Porque é melhor a guerra. Quem que falou, gente? Quem que falou, gente? José. José pode falar. José pode falar. Conseguir conquistar a amizade dos indígenas e se aproveitar da ingenuidade deles para conseguir extrair todas as riquezas da região. Certo. O que eu quero destacar para vocês? Que esse escambo, ele é importante não só para os portugueses, mas também para os indígenas. Vocês lembram que os indígenas, eles também se interessaram na presença dos portugueses? Por quê? Quando o português chegou aqui e começou a fazer aliança, né? Então teve, né? Começou com o escambo, depois os portugueses, quando eles vieram para cá, eles começaram a casar com indígenas. Então, quando o português chegou aqui, ele ia ser, né, aliado de grupos indígenas. Lembrem-se que vocês acham que todos os indígenas eles, né, viviam de forma pacífica no Brasil? Não tinha guerra? Você acha que os indígenas não, né, não faziam guerra? Não, os indígenas também tinham conflitos. Então, os indígenas enxergaram os portugueses como aliados. Né? Então, se eles fossem lutar contra um outro povo, os portugueses tinham que ajudar. Então, era um acordo importante para os indígenas. E para os portugueses, por que os portugueses chegaram, né, fazendo escambo, fazendo aliança com os chefes, casando-se com indígenas? Qual que era o interesse? Prof, posso responder a 12? A lenda da mandioca, Prof. Pode, Rodrigo. Deixa eu só ouvir o Rodrigo, Carlos. Tá bom. Como que você respondeu lá, Rodrigo? Pode digitar, Rodrigo, não tem problema. Essa estratégia foi importante para os portugueses? Esse acordo? Melhor do que ter uma guerra? Só isso, Ana, não está errado. Mas eu quero pensar um pouquinho mais além. Vamos esperar o Rodrigo digitar.
Alguma dúvida, gente? Até aqui? Olha lá. Eu acho que sim, porque eles estavam em conflito com os espanhóis. E se tivesse guerra, os indígenas iriam ajudar também. Mas lembrem-se o seguinte, o que eu quero que vocês pensem, tá? Como que os portugueses se beneficiam? O que eles ganham com esses acordos? Carlos, quer complementar? Prof. Eu coloquei assim. Pois assim, eles conseguiam todos os recursos que tinham aqui para eles. E tinham vantagem em pegar os produtos que queriam. Então, eles tinham acesso às riquezas. E, além disso, o que é importante? Quando eu quero dominar um povo, o que eu faço? Vou chegar na voadora neles? Os indígenas, os portugueses já iam chegar aqui metendo bala em todos os indígenas? Olha, isso também depende, tem dois tipos, né? Se o seu povo é forte bastante, ele faz isso, mas já se, tipo, que nem se os indígenas eles tivessem mais conhecimento e tentassem coisar algum território. Eles não. Sim, claro. Pacificamente, por conta que eles não são fortes o bastante, e já que nem Europa, né? Europa, Espanha, Portugal, todo mundo já estava com arma de fogo, já tudo. Eles têm que ir pacificamente, né? Então, primeira coisa, Carlos, só deixa eu te interromper, senão não dá tempo da gente pensar. Primeira coisa, Carlos, quando eles chegaram aqui, quem que tinha maior número? Quem estava em maior número? Os indígenas. Os indígenas. Primeira coisa, os portugueses chegaram em menor número. E como o pessoal escreveu ali no chat, os portugueses começaram a conquistar a confiança. Então, isso se dá através do escambo, isso se dá através de casamento, isso se dá através de aliança. Por quê? Para eu dominar um povo, eu preciso conhecer a cultura. Os portugueses não sabiam o que os indígenas podiam fazer. Eles tinham que sentir a vibe. Então, eles tinham que conquistar a confiança. E outra coisa, os portugueses vieram para cá com um objetivo claro. Qual que era a principal riqueza que os portugueses queriam? Metais. Ouro e prata. Os portugueses, quando chegaram lá na Bahia, eles acharam ouro e prata? Não. Então, para eles conhecerem o território, eles também não vão precisar dos indígenas? Os indígenas conhecem o território. Vai precisar. Então, os portugueses, eles precisam dos indígenas. Tanto que os portugueses vão se aliar a alguns indígenas, tá? Alguns povos, os indígenas vão os portugueses vão se aproveitar dos conflitos dos indígenas, né? Então, alguns povos vão ficar do lado dos portugueses e outros povos vão ficar do lado dos franceses. Falei para vocês da colonização francesa. Então, os franceses vão criar uma colônia onde atualmente é o Rio de Janeiro. Muitos, franceses vieram para cá. Esses franceses que chegaram aqui eram calvinistas. Eles vão fundar uma colônia ali no Rio de Janeiro. Como que eles vão fixar no Rio de Janeiro? Se aliando a povos indígenas, tá? Eles eram calvinistas. Franceses calvinistas vieram para o Brasil, a invasão francesa, tá? Tanto que isso tá lá na página 366, que é o último exercício para a gente fechar. Tranquilo? Prof, consegue me ouvir? Tô ouvindo. Consegui. Ana? Pode falar. Eu coloquei. Porque assim é melhor do que uma guerra. E também assim eles conquistavam riquezas e terras. Correto. Então, eles precisaram conhecer o território para dominar, para ficar mais fácil de dominar. Tranquilo? Agora, lá na página 366, número 9.
Só para a gente fechar, tá? Vocês têm aula depois da minha? Não, então vamos terminar. Assinale a alternativa que contém as palavras corretas para as frases a seguir. Letra B. Assim que chegaram à América, os portugueses não encontraram ouro. No entanto, se depararam com o pau-brasil, que era uma mercadoria valiosa na Europa, para obter a famosa madeira. Alguém tá... Carlos, só um pouquinho. Alguém tá com o áudio que tá fazendo microfonia. Para obter a famosa madeira, os portugueses faziam escambo com os indígenas, uma forma de trocar produtos com valores diferentes para cada povo. Isa, antes de sair, alguma dúvida? Gente, semana passada vocês pediram tareficha. Vou deixar uma tareficha para vocês estudarem para o simulado. Página 367, o sintetize. Tá? Quem é que foi o burro que pediu tarefa dessa vida, tia? Ué, o Davi pediu semana passada, falou tareficha. Então, deixei uma tareficha para vocês. Página 367, sintetize, para vocês estudarem para a prova, tá? Ó, o Davi. Então, o sintetize ajuda a estudar para a prova, tá bom? Tá bom, prof. Um beijinho para vocês, então. Qualquer dúvida, me mandem lá. Tá, tchau. Tchau, bom dia. Um bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigada pela participação. Tchau, Bruna. Obrigada, Ana. Beijo, Sofia. Passou rapidinho, né? Fabi nem me deu oi hoje. Bom dia, Fabi. Bom dia, Maria Luísa. Tchau, tchau. Bom simulado para vocês semana que vem. Até a próxima. Tchau, Rodrigo. Obrigada pela participação. Um beijinho para vocês.